Governador de Goiás, Marconi Perillo. Vamos ouvi-lo. Minhas boas-vindas a todos os senhores e senhoras secretários de Fazenda de todos os estados brasileiros. Minhas boas-vindas ao ministro Joaquim Levy, ministro do Estado da Fazenda, que comparece à realização da primeira reunião do CONFAS neste ano e nesse mandato da presidente Dilma. Longo também o fato de participou muito do CONFAS e algumas reuniões sem a presença do ministro da Fazenda. Quero agradecer aos senhores e senhoras secretários por terem escolhido Goiânia e Goiás sob a liderança anfitrionada pela nossa querida secretária Ana Carla para receber a 156ª reunião do CONFAS. Isso é motivo de muito orgulho, de muita alegria para todos nós. É uma honra recebê-los aqui nesses 2 dias na nossa capital. Quero cumprimentar a senadora Lúcia Vânia, combativa senadora do nosso estado, atenta a todas as questões que interessam ao Pacto Federativo. Cumprimento de forma muito carinhosa a secretária Ana Carla e subscrevo aqui toda a apreciação dela em relação aos aspectos da nossa economia, dos acordos que pretendemos celebrar e, sobretudo, em relação à importância dos incentivos para Goiás e para muitos outros estados ao longo dos últimos anos, das últimas décadas. Senhor Procurador-Geral de Justiça, senhor secretário executivo do Ministério da Fazenda, senhor secretário executivo do CONFAS, senhor presidente do COTEP, senhor coordenador do secretário de Fazenda e secretário de Fazenda do Estado do Pará, senhor secretário da Receita Federal, senhora secretária do Tesouro Nacional, senhor procurador-geral da Fazenda Nacional Substituto, um cumprimento especial à senhora superintendente estadual da Caixa Econômica, um agradecimento carinhoso por ter colaborado no patrocínio aqui desta reunião. Cumprimento a cada um dos senhores e senhoras aqui presentes. Queria iniciar as minhas palavras fazendo uma manifestação aqui muito respeitosa, de profundo e sincero pesar pelo falecimento do filho do governador Geraldo Alckmin, externando a minha solidariedade de amigo, de pai, de ser humano, ao nosso querido governador Geraldo Alckmin. Peço ao senhor secretário, transmita, eu já fiz isso pessoalmente, transmita a ele as nossas condolências, a nossa prece, a nossa oração, para que ele supere esse momento de tamanha dificuldade. Senhor ministro, senhoras e senhores, essa reunião do CONFAS ocorre em um momento estratégico e decisivo para a economia brasileira. As medidas de ajuste necessárias para a retomada do crescimento do país passam necessariamente pela avaliação da agenda tributária. É conhecido de muitos a minha opinião e as posições que adotei ao longo dos últimos quase 20 anos em favor dos incentivos fiscais. Exatamente porque no Brasil não tivemos, nas últimas décadas, uma política nacional de desenvolvimento regional que combatesse as desigualdades e as discrepâncias enormes existentes no país. Goiás, até 30 anos atrás, ministro, era um estado com economia rigorosamente primária, agrícola, pecuária, mineral, e mesmo assim com dificuldades para a prospecção e desenvolvimento dessas atividades. Graças a essas ferramentas, nós conseguimos atrair investimentos, agregar valor às nossas matérias-primas, verticalizar a nossa economia e diversificar a economia do Estado. Nós exportávamos para pouquíssimos países do mundo, hoje exportamos para mais de 156 países. Vimos o nosso PIB multiplicar-se por 8,3 vezes nos últimos 16 anos. As nossas exportações se multiplicaram por 20 vezes
Isso tudo resultou num saldo de empregos de aproximadamente 1 milhão de empregos. Então, e com a agregação tecnológica também na cidade. Então, essa política foi uma política adotada pelos estados que não vislumbravam condições objetivas para se desenvolverem industrialmente. E acho que a secretária foi muito feliz ao colocar de forma muito didática a importância histórica dessas políticas e os desafios que temos pela frente, mas eu queria dizer que Vossa Excelência, em boa hora, liderando que tem o nosso apoio, a nossa confiança, entra num debate sério e responsável, que certamente terá a nossa colaboração. Da revisão ou correção do rumo da agenda tributária dependem a atração de novos investimentos, os investidores esperam com segurança o aumento da produtividade, a competitividade da economia e, por fim, a retomada do crescimento. Essa discussão afeta diretamente o Estado de Goiás, afeta muito mais nos dias de hoje do que há pouco tempo atrás. Isso porque, como já disse, o nosso produto interno bruto, as nossas exportações cresceram muito. E nesse período deixamos de ser uma economia primária e entramos definitivamente na era industrial e na era dos bons serviços. Nesse sentido, as políticas de incentivos fiscais adotadas em Goiás e em muitos outros estados do Brasil foram a forma encontrada pelos governos regionais para compensar esses desafios. Goiás adotou uma gestão moderna, estimulante, agressiva nessa área de incentivos. Desde que assumimos o governo em 1999, estudamos com profundidade o segmento da economia de Goiás e identificamos os setores que necessitavam, por assim dizer, de uma mola propulsora do seu desenvolvimento, do seu crescimento. Os resultados positivos dessa agenda são inegáveis e temos a plena convicção de que estaríamos hoje muito distantes do estágio atual, caso não tivéssemos adotado medidas como essa. Não estamos falando apenas de empresas, estamos falando de emprego, de renda, de desenvolvimento tecnológico, de desenvolvimento humano, de mais justiça social e de mais dignidade das famílias goianas. As escolhas que faremos para definir o futuro devem passar, necessariamente, conforme já expressou aqui, a muito didática a secretária Ana Carla, pela convalidação, remissão, manutenção dos incentivos já concedidos e, é claro, pela convergência que estará sendo debatida aqui. Afinal, além do futuro, estão em jogo os compromissos firmados, o princípio do respeito aos contratos e a estabilidade jurídica. Não seria justo com investidores, com a população e com os empregados, com o nosso Estado em fim, de uma hora para outra rejeitarmos tudo o que já foi feito, tendo em vista justamente os resultados que atingimos. É necessária a construção de um consenso que atenda a todos os estados, especialmente ao crescimento igual, ou pelo menos menos desigual, das unidades federativas. Talvez seja esse o primeiro passo na direção de um verdadeiro pacto federativo com condições mais igualitárias para todos. Ao encerrar, eu quero aqui agradecer à senadora Lúcia Vânia pelas inúmeras iniciativas ou vistas à convalidação dos incentivos e em relação a outras iniciativas importantes do Pacto Federativo. Quero deixar claro aqui que a secretária Ana Carla tem minha carta branca para tomar as decisões que serão adotadas aqui hoje. Nós já discutimos profundamente isso, tivemos uma longa discussão hoje com o ministro Joaquim Levy, e queria, para encerrar, dizer ao senhor ministro o seguinte: o senhor e a sua equipe econômica têm a nossa liderança. Nós acreditamos na sua liderança. Eu creio que não só eu, os secretários, os governadores, todos, confiamos na liderança, na seriedade, na respeitabilidade do vosso serviço. E nós temos também clara confiança de que o que vai ser iniciado aqui hoje terá prosseguimento em muitas outras rodadas de conversações, de diálogo, até que possamos finalmente chegar à convergência, ao entendimento e ao consenso. E o consenso, é claro, muitos perdem, outros ganham, na verdade, sempre todos perdem um pouco para chegar ao consenso. Nós estamos dispostos, mais uma vez, a dar a nossa cota de colaboração, porque entendemos que essa é uma agenda nacional, uma agenda decisiva
para a estabilidade da economia e para a volta do ciclo de desenvolvimento que todos nós esperamos. Todos nós, governadores, todos os secretários e secretárias da Fazenda estamos fazendo um enorme sacrifício, enormes ajustes nas nossas contas, nos nossos orçamentos, ajustes financeiros, com vistas a chegarmos a uma boa equação em termos de ajuste financeiro e orçamentário. Aqui mesmo, nós acabamos de enviar a revisão da nossa LDO para o Poder Legislativo, enxugando bilhões para que cheguemos ao final do ano numa situação fiscal de equilíbrio e principalmente uma situação financeira de equilíbrio. Eu sei que Vossa Excelência, com a sua sensibilidade, com a clareza que o senhor tem em relação à economia nacional e mundial, haverá também de ser sensível às muitas demandas dos governadores, dos secretários, na hora certa, quando as coisas estiverem mais claras, de forma a nos apresentar uma agenda de investimentos na infraestrutura e na logística capaz, através de parcerias privadas, concessões ou não, capaz de colaborar para que os nossos estados sejam estados competitivos. Enfim, reafirmo a minha confiança na liderança de Vossa Excelência e de vossa equipe. Muito obrigado a todos. Sejam muito bem-vindos. E do encerramento oficial.